11 horas e 30 minutos, agora sim nós vamos conversar com ele, o professor Guerino Périos, né, que está aqui hoje nos estúdios da FM Paraíso, no momento oportuno, porque hoje voltou às aulas, né? Acabou agora o sossego dos professores, né? Voltou o sossego dos pais, que não aguentava mais a molecada dentro de casa dando trabalho. Já mandou todo mundo pra escola, pra creche, já dispensou a meninada, voltou todo mundo pra escola e agora é com os professores, né? Esses guerreiros, guerreiras que todos os dias, né? A extensão da nossa casa é a escola, onde a gente aprende, onde se forma o futuro, onde se formam grandes profissionais, grandes cidadãos e é a importância que além da saúde, né, que é uma das pastas mais importantes que eu acho, é a educação também, porque está relacionado ao futuro da nossa população e da nossa comunidade. E esse trabalho tem sido muito bem feito. Paraíso das Águas é referência, é exemplo para outros municípios. Um município que começou certo, fazendo certo pela educação. E já aproveitar que o professor Guerino está aqui para levar o nosso abraço para todos os educadores do nosso município, né? Os educadores tanto da rede municipal quanto da rede estadual. E também ao nosso prefeito Ivan Xixi, nosso vice-prefeito Roberto Carlos e toda a sua equipe, que a gente sabe que nada é feito sozinho, né, professor Guerino? Tem que ter um trabalho em conjunto, um trabalho organizado, bem orquestrado para que a coisa aconteça e a população saia ganhando com a qualidade, né? Bom dia. Bom dia, Fernando Brito. Bom dia, amigos da Paraíso FM. Realmente, educação não se faz sozinho. E é uma parceria fundamental entre a família, a escola, o desenvolvimento integral, né? Sim. Quando você fala a formação integral, não é só o tempo. É quando você dispõe de toda uma programação, um planejamento, e isso envolve não só o professor, mas a família como um todo. E olhando para a estrutura educacional, o que envolve, por exemplo, uma escola? Então ela já começa cedo com o transporte escolar, também no preparo da merenda, na limpeza da escola, e lá na recepção tem os inspetores, os monitores dentro dos ônibus que também estão acompanhando. Nós temos casos especiais que precisam um pouquinho mais de apoio. Então tudo isso aí é muito bem planejado. Fizemos uma semana inteira de capacitação, qualificação, e é lógico, é sempre um momento muito forte da gente focar o ano que está vindo, né? Então os desafios são enormes. E isso não para, isso não cessa, isso é uma constância, né? Então todos nós que somos educadores sabemos da importância que é. Então, por isso que a escola ela tem que se abrir para a comunidade, acolhendo tantas situações que a gente não sabe o que o menino enfrentou durante a noite, nem a menina, né? Então, às vezes a gente tem que dar esse acolhimento, tem que dar um direcionamento, a formação, não é só o conhecimento, mas também a parte humana, a recepção, receptivos, né? Então, todos nós precisamos, e o ser humano é carente, ele precisa dessa integração, desse envolvimento, dessa humanidade, né? E nós, como seres humanos, nós precisamos dar essa característica que é fundamental no nosso dia a dia. Professor Guerino, um desafio que eu percebo que é grande para a educação, que nós não temos só os nossos alunos aqui da sede, né, com a Escola Municipal Professora Lisete, mas também as duas escolas, né, que recebem um grande número de alunos, tanto no distrito de Pouso Alto quanto no distrito de Bela Alvorada. E a mesma qualidade que é oferecida aqui na sede também chega nos distritos, né? Com certeza, é todo um planejamento que é focado. Nos distritos nós já temos aula integral, né, o dia inteiro. São 5 dias durante a semana e hoje nós estamos trabalhando um novo método, um novo apostilado, que é o método MAXI. O MAXI ele envolve uma estrutura um pouco mais ampla e por isso que precisa um pouquinho mais dessa capacitação, que envolve mais programas, mais projetos. Também dentro dessa estrutura que se envolve como complemento vem o inglês, vem a artes, educação física e claro o português e a matemática, que são fundamentais em qualquer avaliação, em qualquer momento e principalmente nas avaliações externas. Então a comunidade precisa entender que o foco ele tem que ser total. Hoje de manhã eu saí cedo já visitando as escolas, na Lisete aqui nós entregamos já implantamos o MS Alfabetiza. Dentro da alfabetização nós temos um desafio muito grande, onde nós estamos propondo como meta até o 2º ano alfabetizar todo mundo.
todas as crianças. Então, para isso, a gente precisa ter muito foco. E também, em paralelo, a gente trabalha com o sistema Ler Mais, o método fônico, que também já é um complemento a mais, onde as crianças aprendem com mais facilidade, envolvimento, e também um método até mais fácil para o educador. Ele se envolve diretamente e assim é uma ferramenta muito útil para a alfabetização. Então a gente sabe da preocupação que o pai tem durante não só o ano letivo, mas em qualquer momento a criança ela sempre desafia, ela não vem pronta, ela tem que ser formada, a sociedade cobra. Todos nós precisamos formar gente para o mercado de trabalho e também, principalmente, um cidadão bem formado, um cidadão responsável, cidadão consciente das suas responsabilidades, e por isso que é tão difícil você lidar, às vezes, com o ser humano numa sociedade que está tão pervertida de valores e princípios que a gente precisa estar retomando. Então, por isso que nós optamos por esse método Maxi, que ele enfoca diretamente a parte afetiva. E essa parte afetiva, emocional, ela afeta muito as pessoas hoje. Também o nosso profissional, os nossos professores, a gente tem que ter um carinho, um olhar especial por eles. O dia a dia não é fácil, os desafios são enormes, as cobranças são muitas e os resultados, às vezes, eles acabam refletindo na saúde do próprio professor. E também os pais, eles sempre esperam muito da escola e dentro dessa contrapartida que a gente faz, trazer o pai para dentro da escola, é fundamental que a gente faça um trabalho de consciência, de envolvimento, de foco total, né? Porque, que nem eu falo, a estrutura é muito ampla e cada estrutura ela tem que estar em função do direcionamento correto. Sempre falo, que nem Confúcio já falava, não adianta você ter um cavalo bom e rápido se ele não corre na direção certa. Então, se ele correr tudo torto, desviado, você perde a carreira sempre. Isso. Então, não pode. Então, a gente precisa estar sempre focado, ter um bom planejamento, uma boa estrutura. Nós vamos trabalhar muito a questão da capacitação agora, já chamando a atenção na comunidade escolar. Nós vamos começar agora essa semana, a gente faz todo um amplo diagnóstico, levantando todas as necessidades, também a questão visual, às vezes o aluno tem alguma deficiência na visão, e também a parte emocional, a parte dos apoios, onde precisa da necessidade de ter um professor de apoio ou um profissional para o atendimento que possa auxiliar também os profissionais dentro da sala de aula, o próprio regente, os motoristas escolares, todos nós estamos acompanhando para que as linhas desde cedo já venham com total segurança. E isso é um desafio, nada vem pronto, é por isso que a gente precisa tanto da parceria, da participação de toda a comunidade. É isso aí que eu já ia perguntar sobre que um dos desafios grandes também que o município tem, principalmente a CEMECEL, que é com essa qualidade e a segurança de pegar o aluno dentro de casa e trazer para a escola e depois entregar novamente. Esse transporte escolar que é um grande desafio, porque nós temos um município de 5.040 quilômetros quadrados, município grande, é um dos maiores em território de Mato Grosso do Sul, então tem um aluno que fica lá na divisa e precisa trazê-lo para a escola. E todo esse trabalho é feito também pela CEMECEL, né, professor? Com certeza. E as distâncias são enormes, né? Sim. E os desafios, às vezes o tempo ruim, né? A gente fala tempo ruim, mas o tempo bom também, a chuva precisa, né? Mas às vezes as adversidades, elas sempre educam. Eu sempre falo para isso, a gente tem que usar as adversidades também para a educação. Sim. Trazer para a discussão o que isso faz a gente crescer, envolver, o que faz a gente mudar, planejar de forma diferente. Toda circunstância, às vezes, qualquer evento, às vezes acontece alguma situação dentro de uma escola que não está prevista. Então, qual que é o meu plano B? Que situações, como que eu estou preparado para enfrentar isso? Mesma coisa no transporte escolar. No dia a dia, você não sabe se amanhã chove, se não chove, a minha linha como é que está, o próprio motorista, ele também tem o seu problema emocional, tem o seu problema familiar, mas ele tem que ter toda uma estrutura também de paciência, de equilíbrio, sabendo transportar com segurança, porque semana passada a gente trabalhou com eles, falando da importância, não só só guiar, mas também de orientar para a vida. Eles são muito observados também. Não pense que o motorista ele é observado por várias, principalmente pais. Eles vêm conversar com a gente, eles estão preocupados, eles querem escolher motorista, sabem quem é responsável, quem precisa mudar, os princípios. Nós fizemos um termo de conduta com todos eles,
todos eles assinaram um termo de conduta, onde tem que fazer todo um trabalho muito bem feito, também pela manutenção, porque o ônibus é a ferramenta de trabalho dele, então ele tem que cuidar ao máximo. Do dia a dia ele tem que estar sempre em condições de bom uso, bom estado, limpo, conservado, e também que faça um transporte onde todos possam se sentir bem. E isso reflete para dentro da escola. Então a gente já tem acompanhado com os monitores, principalmente quem é da educação especial. O monitor, ele acompanha desde a chegada dentro do ônibus. Esse monitor vai acompanhar esse menino dentro da escola também, dentro da sala de aula, dentro do corredor, dentro do pátio, dentro do banheiro. Então todos eles são acompanhados, assistidos, e por isso que a gente precisa qualificar as pessoas, né? Então não é nada vem pronto, tudo é uma estrutura, e a gente precisa se preocupar às vezes com o mínimo das coisas da formação, porque os desafios são enormes, a gente nunca sabe o que vem pela frente. Então a gente sempre tem que antever, se preocupar com todas, com as mínimas situações, e assim a gente faz uma educação de qualidade. Porque o pai ele entrega o filho ali para o transporte escolar, né? E ele dá total confiança, né? Então ele quer que o filho venha com segurança, receba a educação que tem que ser recebida e retorne com segurança. E no passado, professor Guerino, até vou mostrar aqui enquanto eu estou falando aqui, mostrar para o professor Guerino hoje na escola, que eu estou preparando já aqui, enquanto ele for falando eu vou mostrando as imagens. Por isso que é bom você estar na live, que você acompanhe esse detalhe. Hoje essa aí é uma visita que ele fez já nas escolas, ele está visitando as escolas do município, né? Nesse retorno das aulas, e esta é uma foto do professor Guerino já visitando os alunos. Vou mostrar todas as fotos aqui que a gente tem. E aí, professor Guerino, o interessante é que no passado, né, que a gente viveu aí, o transporte, além de ser precário, né, no passado, quando o município era distrito, né, em 2012, quando o Paraíso passou a existir em 2013, o prefeito Ivan Xixi por diversas vezes falou isso aqui e ressaltou a qualidade que era o transporte. Qualidade não existia. O transporte tinha até buraco dentro do assoalho dos ônibus, né? Isso a gente tem um registro, fotos que recebia dos outros municípios. A distância, estradas ruins, e tudo isso foi melhorando. E hoje a gente tem uma frota de ônibus zero, né? Hoje são poucos, não são tantos terceirizados como era antigamente, e sem contar a qualidade do transporte, a estrada bem conservada que chega, né, o aluno que chega mais rápido em casa, né? É fundamental isso aí. Quando a gente fala que a nossa frota, graças a Deus, ela está melhorando cada dia mais. Ano passado foram adquiridos acho que 4 ônibus novos. Conseguimos através do governo do estado também 2 ônibus. E a nossa frota, ela sempre passa por uma manutenção assim, diariamente. Não podemos deixar as coisas acontecer, que se depreda demais a situação. Então, principalmente no setor público, a gente tem que estar fazendo sempre a manutenção constante, não deixar as coisas precarizar muito. Então, acho que é importante a gente ter essa visão e também agradecer muito a parceria dos terceirizados. A gente sempre foca muito os nossos motoristas. Graças a Deus nós temos um quadro muito bom, um quadro funcional, onde eles são muito parceiros, são realmente pessoas que colaboram, que cuidam do veículo, são parceiros mesmo. E mesmo os terceirizados também, eles não escolhem a linha, às vezes tem linhas muito difíceis, e que nem está falando, assim, o Paraíso está abrindo muitas estradas, está crescendo muito a questão da agricultura, novas empresas chegando, a matriz econômica está desenvolvendo, está trazendo uma outra visão, outro olhar, muitas pessoas estão chegando, o foco, às vezes ele muda bastante, ele tira muitas pessoas do próprio sossego, né? Então por isso que a gente precisa se preparar, é o desafio, e esse é o desafio que nós hoje, que estamos hoje na gestão, o desafio é preparar o município para o futuro. E que futuro que nós queremos para a nossa gente, para os nossos alunos, para as nossas crianças, é fazer sempre o melhor, com maior segurança, com a maior visão, as empresas que possam instalar com qualidade, que tenham uma mão de obra qualificada. E isso é todo um planejamento, toda uma função que cabe a nós gestores estarmos discutindo com a comunidade. Nós já fizemos várias reuniões junto com a Arauco. Eles estão vindo a questão do eucalipto, que reflete diretamente a questão de inocência, mas está vindo muito forte aqui para dentro do nosso município. Temos a empresa solar, também já sentamos com eles, parceiros. Eles têm programas muito bons dentro da área educacional, nós já estamos fazendo parceria com eles, trazendo mudando o foco. Nós estamos colocando dentro das escolas também
a questão da educação financeira, a questão do próprio olhar. Quando a gente fala, a gente está formando o quê para a sociedade? Que tipo de ser humano que nós precisamos? Que tipo de mão de obra nós queremos? Mas principalmente que tipo de cidadão nós precisamos? Então, por isso que é tão importante a gente fazer essas parcerias, mas qualificando sempre quem mais necessita, quem está mais na ponta, que precisa de todo o carinho, de todo o olhar, de toda a estrutura. Às vezes não só do transporte, mas precisa de material escolar, precisa ter, às vezes, uma ajuda mais ampla. Então, por isso que é importante a parceria entre as secretarias, a gente trabalhar em conjunto e também muito com os órgãos, as instituições. E a gente sabe que o nosso prefeito vem buscando muito essas parcerias, os nossos vereadores estão buscando muitos recursos. Então, isso é importante. Eu acho que o foco principal é esse, olhar sintonizado com a comunidade, e assim que se faz um município pujante, forte e educado. Acho que isso que é o principal diferencial de nosso Paraíso das Águas. Que bom, professor, trazer essas informações. Eu mostrava aqui, vou mostrar novamente aqui a imagem, né? O senhor com os alunos ali na rede municipal de ensino. E o senhor pretende, então, ainda essa semana, visitar todas as escolas? Sim, já falta só uma. Hoje à tarde eu vou lá ali no Pouso Alto. Sim. Né? Já estou lá. O pessoal nem sabe. Eu sempre gosto de chegar assim. Eu adoro ficar dentro da escola. Eu não sou burocrata, não. Eu gosto de ficar dentro da escola. E o secretário, estando na escola, você já elimina N situações. Você resolve o problema na ponta, né? Isso. Então você já está lá dentro, você já sabe quais são os problemas, quais são as dificuldades. Você se aproxima do funcionário, do profissional, do professor. Às vezes tem situações que afligem um pouco. E você não pode se distanciar desse contato, você tem que estar próximo. Então acho que isso é importante. Então hoje à tarde nós estamos implantando agora o MS Alfabetiza. Hoje já entregamos as apostilas. Amanhã nós estaremos recebendo o pessoal da apostila do Maxi, que também já é uma nova apostila que, além da parte afetiva, do emocional, que nós vamos trabalhar muito durante esse ano, nós vamos ter muita capacitação. E essa capacitação nós vamos parar depois do Carnaval, na quinta e na sexta, onde dentro do calendário nós teríamos aula. Então, na quinta e na sexta, semana que vem, nós não teremos aula, mas sim capacitação e formação para os nossos professores. Não só para os professores, nós teremos um curso para os professores especificamente, com o professor Alci, que é uma referência nacional, e os outros profissionais, todos eles nós vamos capacitar também, as merendeiras, pessoal da limpeza, as monitoras, os auxiliares, os motoristas, todos eles nós vamos fazer a parada de 2 dias, vamos fazer toda uma estrutura, uma qualificação, trabalhando desde a parte do relacionamento interno, relacionamento humano, a ética, a postura, como que é uma instituição, porque a gente recebe, como que a gente acolhe o aluno, como que a gente acolhe esse pai, como que a gente acolhe a comunidade escolar. Então, tudo isso são princípios e valores que nós temos que estar focados. Porque eu sempre falo, o pai não vem para te dar um elogio. Ele vem porque ele tem um problema que tem que ser resolvido. E você tem que resolver esse problema. Então, nós estamos ali para isso. Então, para isso, nós temos que nos formar. Como que a gente trata as pessoas, com que carinho, com que respeito. Então, não adianta criar conflitos. Conflito é muito fácil. A sociedade está cheia disso. Mas o gestor que é consciente, que tem que se preparar, ele tem que estar focado e equilibrado para resolver as situações na ponta. Tá certo, professor Guerino. Estamos aqui conversando com o professor Guerino Périos, secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Alô, Valdemar, da FEPAR, Dona Isabel, todos na sintonia. Pode mandar para cá a mensagem, tá? No 67996276117 para a gente mandar aquele alô especial para você. Professor Guerino, a gente sabe também que a educação não é fácil, porque além de todo esse trabalho que o senhor disse aqui, do destaque da qualidade do educador, do profissional da educação, a gente sabe a importância, né, da educação em casa, do pai, da mãe, do responsável, que ele tem esse compromisso, né, de dar continuidade ao trabalho que é feito dentro da escola, mas também essa atenção, né, para o filho, para que ele tenha uma boa educação. Isso é primordial, né? Com certeza, e ninguém substitui ninguém. A escola não substitui o pai não substitui a escola, o pai e a mãe são fundamentais na orientação, no acompanhamento.
na própria... O ser humano, ele cria características, ele cria pontos de confiança. E muitas vezes a criança, conforme ela é acolhida, ela confia no seu professor, ela confia no seu monitor, ela traz situações, às vezes, que são desagradáveis. E ele começa a se abrir porque cria uma confiança. E a escola tem que se abrir para isso. A gente tem que ouvir, tem que estar atento, tem que monitorar. E a escola detecta isso. Exatamente. Se a escola trabalhar com seriedade, ela detecta esses problemas, ela monitora esses problemas, ela acompanha, ela encaminha para situações de solução. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse olhar focado sempre não em substituir o pai, não, nem a mãe. A gente precisa estar sempre em colaboração. E cada um tem a sua função. E o próprio aluno também. E o aluno também, ele quer ser cobrado. Ele sabe que ele tem que ter limites. E esses limites, eles têm que ser colocados de uma forma que dentro de uma instituição educacional, de educandário, tem que ter as normas, tem que ter os limites. Não, o limite é esse aí. A partir dali, nós temos que começar a orientar. E se tiver que disciplinar de uma forma um pouquinho mais rígida, nós temos que nos posicionar. E por isso que o pai tem que participar. Temos que envolver esse pai. Então, já solicitei a todas as escolas agora, já desde o início, fazer reunião de pais, fazer toda essa reunião de pais. Nós temos a programação da Justiça Restaurativa Escolar já implantada. Nós vamos fazer a formação, agora a capacitação, a partir do dia 23 até 27 de fevereiro, agora a capacitação de todos os coordenadores. A gente vai acompanhar toda essa formação depois dentro da discussão, da disciplina. Antigamente tinha o programa PROSEV, que era um programa contra a evasão escolar e a violência. Evasão escolar, nós não podemos admitir que o aluno seja evado da escola, principalmente quando é de menor. Esse aluno tem que ser resgatado. Então, por isso que nós temos o Busca Ativa implantado. Nós temos a psicóloga dentro da educação, nós temos assistente social dentro da educação, nós temos os casos especiais dentro da educação, eles são acompanhados por esses profissionais. Mas o que o pessoal da saúde é parceiro dentro da escola, mas com funções específicas para que a gente consiga resolver esses casos, né? Então, às vezes precisa de um laudo, precisa de um aprofundamento, o aluno precisa tomar o seu remédio, porque senão você não consegue trabalhar com ele. Então, são situações que a escola tem que estar atenta, sim. Isso é problema, não é problema da escola. É sim, é problema da escola, sim. A gente precisa estar buscando se qualificar nisso, observar, ficarmos atentos e fazermos um cidadão. A gente tem N situações, exemplos, às vezes pessoas que têm bastante dificuldade, às vezes em algumas situações, mas se tornam líderes bastante qualificados porque foram transformados e alguém deu atenção para ele, deu oportunidade para ele, e a escola tem que ser esse espaço. Sim, maravilha. Professor, hoje como a gente tem vários assuntos para falar, que na CMSL, a educação, é a cultura, é o esporte, né, o lazer, hoje nosso foco aqui é a educação, mas só deixar o convite, né, professor, para o dia 22 de fevereiro agora, que tem 2 grandes eventos ali no ginásio municipal e no estádio, que é o Torneio Regional de Futsal Feminino Livre, e também, deixa eu ver aqui, a Copa dos Servidores Públicos, né, municipais, o vôlei de praia, também no dia 22 de fevereiro. Então vai ser um dia repleto de eventos ali, né? É importante o envolvimento. Nós também, já dentro da educação, quando a gente fala em formação integral, nós estamos também fazendo a formação complementar. Como nós temos a Escola Lisete, que lá é parcial, ela não funciona em sistema integral ainda. Então, nós estamos, algumas situações, alguns alunos, a gente vai integrar nas aulas complementares. Então, complemento com esporte, cultura, com ações diretamente ligadas para a integração e formação desse aluno. Então, no contraturno, a gente implanta a questão do esporte, a cultura. Então, isso é importante. Então, hoje nós já temos dentro do esporte também o Sebastião fazendo com toda a sua equipe, reestruturando, fazendo toda uma programação anual. É muito importante esse foco de dar oportunidade desde as crianças, também para os jovens e também os adultos. Hoje os adultos cobram muito isso aí. E Paraíso das Águas, a estrutura ainda física, eu acho que ela é muito carente ainda. Os espaços ainda são carentes. Então nós temos que criar mais espaços para
que os adultos possam praticar mais o seu esporte com mais tranquilidade, né? A gente, conversando muito durante a semana, quando a gente fez a capacitação dos nossos motoristas escolares, a gente observava isso. Falei, nós não temos muita dificuldade no transporte escolar. Graças a Deus a estrutura está sendo excelente, estamos conseguindo atender com qualidade. O nosso problema é no final de semana. A gente não consegue atender a nossa demanda na comunidade adulta. Então, isso às vezes entristece a gente. O secretário é contra. Não, nós não somos contra. Às vezes um simples transporte a gente não consegue fazer. Isso dói para a gente, né? Então a gente quer que a comunidade evolua, faça seus programas, fazer parcerias. Temos várias entidades que trabalham a questão do esporte. Nós temos o Gol de Cristo, que é um exemplo disso aí. Tem várias propostas dos vereadores com emendas impositivas já colocadas. Nós temos que atender isso, a demanda. A comunidade religiosa também, que a gente precisa estar atento a isso. Então são movimentos que englobam, mas não é questão da educação, é diretamente educação, sim, porque a gente tem que educar as pessoas para a vida, e não tem espaço, não tem local, não tem ambiente que é diferenciado. Nós precisamos educar em todas as partes, em todos os locais. Então não é só a educação formal, mas uma formação humana, integral, social, principalmente social, esse olhar de resgatar pessoas que às vezes tanto necessitam e saber observar as pessoas que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Professor Guerino, por mim eu ficava mais tempo aqui, mas a gente sabe que o horário está um pouquinho avançado, que nós temos hoje o programa Fala Senhor, que já está colado com a gente aqui, o programa para levar fé e otimismo para todos, mas quero deixar já o convite para o senhor voltar agora outra oportunidade. Nós falamos hoje exatamente sobre educação, né? A volta às aulas e tudo mais. E depois falar sobre a cultura, né? Dos projetos Exato. Culturais, tem vários, né? É uma preocupação que a gente tem, está dentro da nossa pasta. A cultura, ela fecha diretamente com a proposta da educação. Sim. Nós temos várias propostas agora para ser implantados. Claro que a gente não consegue implantar tudo uma hora para outra. A gente está fazendo toda uma proposta onde nós vamos começar a trabalhar a formação musical, né? Então, dar aula desde violão, instrumentos musicais, formar os corais. Dentro das escolas integrais nós já temos a estrutura das salas de música equipadas, mas falta ainda esse profissional, essa qualificação e principalmente esse olhar de educador. Sempre falo, é o olhar de educador, onde a gente precisa tirar o máximo da disciplina desse aluno. Acho que a música, ela disciplina, ela dá sintonia, ela dá uma percepção humana muito maior, se torna mais sensível, uma pessoa mais próxima. Ela cativa porque a música ela mexe com o sentimento da pessoa. Então a gente precisa trabalhar isso também, e tem momentos que dentro da escola nada melhor do que você escutar uma musiquinha e tal, todo mundo relaxa, todo mundo tranquiliza, todo mundo faz. Verdade. E isso é fundamental. E às vezes falta esse olhar, e as pessoas às vezes não entendem qual é o complemento que nós precisamos, qual é o nosso papel que nós temos como educadores de ir muito além daquilo ali, que é coisa formal, uma coisa às vezes burocrática, que às vezes deixa a gente tão chateado, o professor tão chateado, ele é massacrado às vezes por parte burocrática, onde a gente poderia desenvolver ações muito mais leves, que educavam muito mais para a vida, para o social, para o bom relacionamento das pessoas. E assim nós temos N projetos. Se eu entrar nos projetos agora... São vários. São vários. Então, num outro momento eu estarei aqui de novo, Sim. Qualquer momento que vocês precisarem. A gente deseja a toda a comunidade escolar um ótimo, excelente ano letivo, com muitas parcerias. Não tenham vergonha de ir para as suas escolas. O aluno se sente muito bem quando vê o pai e a mãe participando, eles se sentem orgulhosos, eles até observam, eles destacam, meu pai está participando da escola. Então isso é fundamental, isso realmente faz a diferença. E a gente sabe direitinho, a gente percebe direitinho onde os pais são participativos, a educação do filho muda, o olhar dele muda, a perspectiva do futuro muda. Então, por isso que a gente precisa incutir neles sonhos, formação, perspectivas.
e isso se faz de forma coletiva, junto com a escola e a família. Tá certo. Professor Guerino, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, fazer pra gente todo esse esclarecimento, tirar as dúvidas das pessoas e falar sobre algo tão importante que é a educação, o futuro das pessoas, tá? Leve nosso abraço para todo mundo, pro prefeito Ivan Xixi, vice-prefeito Roberto Carlos, para toda a sua equipe que trabalha ali com tanto afinco, com tanto carinho. Manda um abraço especial pro Sebastião Rodrigues, a equipe técnica também do esporte, que trabalha com tanta dedicação, a Jennifer da Cultura com sua equipe também, enfim, todos, tá? Que leve nosso abraço aos diretores das escolas. Exato. E que esse ano letivo seja um ano abençoado por Deus, um ano de muita alegria. Desejar saúde ao Sebastião, ele estaria conosco aqui, para trabalhar conosco aqui. A Jennifer está me acompanhando nas escolas, a Jennifer está fazendo um trabalho extraordinário, eu até nem ia falar, ia deixar para ela, quero que você chame ela aqui. Opa, já está feito o convite, viu, Jennifer? A Jennifer está aqui, nós estamos com o projeto dos pioneiros. Sim. E ela está indo nas casas, fazendo toda uma entrevista, sim, buscando, resgatando a história, uma coisa riquíssima. Então acho que é importante esse trabalho, esse olhar, esse foco, esse respeito pelo cidadão, porque a história vai se perdendo. Se nós não registrarmos isso agora, então ela está fazendo esse trabalho. Ela não está convidada, ela está intimada, viu, então, e ela é competente, ela faz todo um trabalho com muita presteza, com muita alegria, com muita disposição, e que bom que a gente tem esses profissionais do nosso lado. Então é muito bom trabalhar assim quando a gente tem pessoas assim que querem. E também ao prefeito municipal, pelo seu carinho, seu olhar, a perspectiva, sempre nos auxiliando, cobrando, direcionando, pedindo. E a gente sabe do dia a dia do prefeito hoje, a preocupação que é o que está vindo pela frente, o que não está vindo, como é que vai ser o futuro do município. E eu tenho certeza que todos os prefeitos estão muito preocupados com isso. Então a gente precisa auxiliar. Nós, como secretários, nós somos cargo de confiança. Então a gente precisa estar junto, precisa estar disposto, precisa estar auxiliando. E é nesse intuito que nós estamos aqui. As dificuldades são enormes, são N dificuldades, mas que nada faça a gente retroagir, né? Que a gente só foque o futuro, que olhe para frente. Eu acho que Paraíso das Águas vai ser uma cidade extraordinária, com pessoas muito pujantes. Eu acho que é assim que a gente faz, e isso que a gente quer trazer junto com a educação aqui do Paraíso das Águas. Tá certo. Muito obrigado, professor Guerino. Pode continuar aqui que eu vou finalizar o jornal agora. Só vou trazer uma matéria aqui, que é uma matéria urgente, né? Que a gente falou aqui no começo, para você que está acompanhando. Falamos aqui com o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Paraíso das Águas, professor Guerino Périos, que trouxe pra gente essa informação, né? Do início das aulas aqui em Paraíso das Águas, e tanta notícia boa pra gente.